E aí pessoal, sejam bem-vindos e sintam-se cumprimentados. Bom, cá estamos nós mais uma vez para poder entreter-vos, principalmente com aquilo que sai notícias do futebol. Bom, pessoal, subscrevam no canal, subscrevam para não perderem mais notícias e mais entretenimentos daquilo que é sobre o mundo das estrelas futebolística. Bom, antes de mais nada, gostaria de pedir-vos que subscrevam no canal, porque tenho visto que tantos chegam de assistir os vídeos, mas acabam esquecendo de fazer a sua subscrição no nosso canal. Entretanto, façam a subscrição que nós precisamos extremamente dela. Bom, assistam o vídeo até o final. Bom, cá nós iremos falar sobre os torneios futebolísticos, ou seja, a maior competição europeia. Bom, tivemos cá um jogo entre o Barcelona e o PSG. Neste caso, a primeira ida onde o PSG acabou por derrotar o Barcelona por 4-1, e na segunda houve um empate, neste caso, jogo desde março, neste caso, que acabou há pouco tempo. Mas cá nós temos uma pequena intrajetória em termos destes clubes. Bom, uma pequena particularidade. As pessoas atualmente lamentam que logo após do Barcelona ser eliminado pelas oitavas, neste caso para poder progredir às quartas de final da Champions pelo PSG, as pessoas dizem que o jogo já não terá tantas titularidades, já não terá tantos entretenimentos, já não terá muita sensação em termos daquilo que são os melhores craques. E também, deixando o Barcelona, temos cá também um Juventus que acabou sendo eliminado pelo Porto, onde a Juventus perdeu pela primeira ida por 2-1, e a Juventus também acabou vencendo o jogo por 3-2, mas a Juventus acabou desqualificando para a quarta de final, porque o resultado, ou seja, a decisão que a Liga dos Campeões exigia não foi cumprida. Neste caso, a Juventus deveria ganhar 3-0 e não conseguiu, acabou ganhando 3-2, mas mesmo assim acabou ficando nas oitavas de final. Bom, tendo em conta que muitos dos adeptos de futebol dizem que esta competição está um pouco desequilibrada, porque um dos melhores craques do filme do CR7 e o Lionel Messi, porque estão extremamente eliminados e não podem mais fazer nada para poderem aprovar para as quartas de final, onde tantos amantes do futebol e onde tantos adeptos que gostam muito destes craques acabaram ficando extremamente paralisados. Bom, e lembrar-vos que a Juventus vem criticando, neste caso, o luso português, devido ao seu empenho nos últimos tempos extremamente um pouco desequilibrado, tendo em conta que não tem afetado tanto, não tem se manifestado muito na Liga dos Campeões. Bom, então não só a diretoria de Turim, neste caso na Itália, os homens da Juventus, neste caso principalmente a presidente técnica, diz que quando contrataram o Cristiano Ronaldo, a Juventus entrou em piores mãos, em maus caminhos em termos daquilo que é a Liga dos Campeões. Eles lamentam e dizem que é mais pior ter o Cristiano Ronaldo na Juventus em torno daquilo que é a Liga dos Campeões. Bom, porque se até formos a ver em alguns momentos, em algum tempo, quando o Cristiano sai do Real Madrid, neste caso assinando contra a Juventus um contrato de sei lá tantos euros, o objetivo, ou seja, o foco principal da Juventus era de contratar o Cristiano Ronaldo para poder alcançar e levar a Champions League. Mas eles dizem que com a entrada do craque para a Juventus tem piorado extremamente em termos daquilo que são os jogos que a Liga dos Campeões tem disputado com este craque. Entretanto, a Juventus lamenta bastante por isso, tendo em conta que o seu principal objetivo era de contratar o Cristiano Ronaldo de modo a levar o Champions. Bom, é claro, é óbvio,
O CR7 é conhecido a nível mundial pela sua capacidade de vencer tantas Champions, neste caso com o Real Madrid. Então, qualquer um clube sempre havia pegar-se com estes fatos para poder progredir. Entretanto, pessoal, não só destacando que o jogo entre o Barcelona e o PSG foi um jogo extremamente tenso, onde o Barcelona conseguiu equilibrar 70% de bola, ou seja, 70% de posse de bola contra 30% de bola. Bom, o Barcelona esteve comandou no jogo no primeiro tempo, apesar que o PSG já não vinha tendo tanta posse de bola, mas o Barcelona equilibrou o jogo e conseguiu manter a resistência para poder progredir, neste caso, tendo um placar de 5 ou 6 bolas a 2 para poder deixar o PSG ou para irem para a prorrogação. Mas o Barcelona, infelizmente, não conseguiu, tendo em conta que Lionel Messi apareceu tanto neste jogo que fez um golaço para deixar a espalmada do Keylor Navas. Uau, esse gol foi extremamente importante, um golaço, mas infelizmente o Barcelona teve tantas chances para poder apurar a quarta de final. E o Barcelona acaba ficando, e na Espanha já tínhamos no total de 2 equipas, ou seja, são 3. Agora ficaram 2 equipas da Espanha que estão a disputar a Liga dos Campeões. Neste caso, resta o Atlético de Madrid contra o Chelsea, tendo em conta que a primeira do Atlético de Madrid perdeu por 1-0. E também há mais outra competição, neste caso, é um outro torneio, onde haverá a segunda volta, então, para os azul granas poderem decidir contra este jogo, quem vai ou fica. Bom, entretanto, o Barcelona acaba sendo eliminado. Foi uma das novidades, ou seja, foi um dos jogos mais esperados, tendo em conta que os adeptos do Barcelona ainda tinham esperança que o Barcelona poderia virar o jogo, empatar, ou seja, irem para a prorrogação para poder apurar as quartas de final. Mas infelizmente não aconteceu. O PSG também resistiu, persistiu, acreditou, mas tudo isso o Barcelona acabou perdendo este jogo. Se fosse que o Barcelona já tinha perdido pelo menos os 2-1 ou 2-0 na primeira partida, neste caso na primeira ida, o PSG talvez o Barcelona poderia conseguir a desequilibrar o jogo, a empatar e a ganhar, tendo em conta, e há mais uma virada que o Barcelona não se esquece. Quando o Barcelona foi derrotado, é um dos jogos mais históricos entre o Barcelona e o Liverpool por 4-0. Este jogo é um jogo inédito, é um jogo que fica marcado na história entre esses dois craques. E infelizmente o Cristiano já voltou para casa, neste caso a Juventus, podemos assim dizer, e o Barcelona também já volta, e apenas restam poderem disputar a única liga, neste caso a La Liga, para o Barcelona. E a Juventus fica também a poder disputar a Série A. Então esta é a única chance que eles têm. E o Liverpool também já ganhou ontem 2-2, mais um global, placar válido por 4-0, tendo em conta que a primeira parte do Liverpool acabou ganhando por 2 bolas. E também a segunda acabou batendo o RB Leipzig por 2-0. E o Liverpool passa para as quartas de final. E também ainda não acabou o torneio, ainda há mais jogos. Falta o Atalanta contra o Real Madrid, para vermos quem vai decidir no jogo. E o Atlético contra o Chelsea, a Lazio contra o Bayern e o Manchester City contra o Borussia Mönchengladbach. Bom, pessoal, subscrevam no canal, subscrevam para mais entretenimento. Iremos cá mais uma vez vos dizer das próximas novidades que se seguem no mundo do futebol.